Sejam bem-vindos a mais um podcast Nova Aliança. Que alegria ter você aqui comigo, aqui no nosso canal do YouTube da nossa igreja. Além do podcast, temos também as mensagens, os cultos, é bênção demais. E hoje estou aqui com o nosso irmão, futuro aí pastor Sávio. Como é que vai? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, pastor. E o senhor, como é que tá? Graças a Deus. Então tá bom. O Sávio, ele tem nos ajudado aqui nos nossos cultos e Deus tem usado de uma forma muito especial, sempre ali no louvor, sempre nas ministrações. E hoje nós estaremos tendo um tempo aqui, um bate-papo aqui, né, Sávio? Isso aí. Faz aí a sua saudação para a galera. Nossa, que difícil, pastor. Mas cumprimentar, né, o pessoal que está aí assistindo. Hoje a gente vai falar aqui de um tema que Deus tem falado bastante, né, ao meu coração aí nos últimos meses, vamos colocar, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção para quem está aqui escutando. Legal. Né? E que tema é este? Vamos começar. Bom, vamos lá. Como que despertou isso, né? Lá quando a gente estava trabalhando, né, o Ser Como Jesus, né? Estava trabalhando o tema aqui na igreja. E eu pensando bastante nisso, né, sobre ser como Jesus, estudando, né, procurando entender mais sobre o caráter de Jesus, como que ele era como pessoa mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa muito em Jesus como Deus, que é também, mas ele também era uma pessoa, então a gente tem que se espelhar nele, né, para a gente viver conforme ele viveu. E algo que Jesus sempre mostrou foi a questão do amor. E falar de amor é algo que às vezes parece simples demais, mas na hora que a gente vai colocar em prática, às vezes pode ser um pouco complicado, né? Você falando de Jesus, né? É interessante que a palavra de Deus nos fala que Deus é amor. Justamente. Então, não tem como separar falar de Jesus, falar de Deus, se não falar do amor em si. Exatamente. E falar de amor, a gente já vai para a definição, né? O que é o amor? Às vezes, muita gente acha que o amor é um sentimento, mas o amor está muito além de um sentimento. Por quê? Porque se a gente for considerar, né, o amor como um sentimento, quando Jesus fala que a gente deve amar nossos inimigos, isso aí, então, seria algo impossível de se fazer. Sim. Se amar fosse a mesma coisa de gostar, seria algo impossível, né? Não tem como a gente obrigar ninguém a gostar um do outro, mas o amar, aí sim. Porque o amar não é um sentimento. O amar é uma decisão e, além de uma decisão, ainda é um mandamento, né? Sim. Você entrou num detalhe que eu gosto muito, eu já ministrei algumas vezes, de gostar e de amar. Porque quando Jesus chegou para Pedro, depois que ele... nem sei se está nos seus rascunhos aí. Sim. Tem também aí? Não, mas pode seguir. Mas ali há uma diferença, né? Quando ele fala sobre, se for principalmente lá no original, entre os amores diferentes, tipos de amor, né? Que meio que, já entrando ali no que você falou, a pergunta era se você me ama. E a resposta de Pedro talvez seria, eu gosto de você. Né? Mas não vou atrapalhar, não. Vamos continuar. Não, mas é legal a gente trocando essa ideia e, às vezes, se tiver algo que o senhor queria pontuar também, acho bem legal a gente ir conversando sobre isso e trazendo também para a nossa vida. Né? Eu gosto sempre de pegar e trazer para o nosso cotidiano, né? Como que a gente pode aplicar, né, certas coisas na nossa vida. Porque, como a gente vem falando, né, a gente tem que ser como Jesus. Nossa vida deve ser de acordo com o modo que ele viveu aqui. Então, por mais que seja difícil, igual eu falei, né, essa questão do amar. Amar os nossos inimigos, principalmente, vai contra a natureza humana. Se a gente for parar para pensar, como que alguém que fez algo contra mim, eu vou poder ser bênção na vida daquela pessoa, entendeu? Esse é o desafio de ser cristão. Justamente. Amar quem te faz bem é muito fácil. É fácil, todo mundo consegue. E aí a gente entra num ponto, pastor, que é algo, principalmente lá em casa agora, eu tenho falado isso bastante com a Júlia. Daqui a pouco eu até vou dar um exemplo bem legal de algo que aconteceu recentemente, mas amar quando tá tudo bem é muito fácil. O difícil é quando acontece algo, né?
E se você for parar para pensar, o amor mesmo ele é provado só em situações adversas. Sim. A maior prova de amor que a humanidade já viu foi a morte de Jesus, né? Então, o amor de Jesus por nós, ele foi provado na cruz. Ele foi provado com dor, ele foi provado com sacrifício, né? Então, só é possível amar alguém em situações adversas. Quando está tudo bem, é tudo tranquilo, né? Essa é a principal diferença entre gostar e amar. Exato. Porque, né, como eu entendo, gostar vem de gosto, do que eu gosto. Entra muito o eu, né? Sim. Então, eu gosto, né, de fulano de tal. Por que eu gosto? Porque ele torce pelo mesmo time que eu torço, né? Então, tem a ver, tem aquela afinidade, tem algo que eu gosto nele, né? Ele, né, tem essa afinidade. Agora, o amar vai além do que eu gosto. E, às vezes, é o que você acabou de falar, precisa sacrificar o eu. Exatamente. Jesus morreu na cruz, sacrificou. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, não vai ser a minha vontade que vai prevalecer. Exatamente. Esse é o amor, né, que Deus espera. Esse é o verdadeiro amor cristão, bíblico. É um amor sacrificial, né, que você anula, às vezes, o eu para que a outra pessoa seja ali alcançada e valorizada. Exatamente. E pegando esse gancho, pastor, algo legal, né, da gente pontuar, principalmente em relação a essa questão, né, de sacrificar o eu, às vezes envolve muita questão de orgulho também, né, questão do amor. E agora eu já vou até dar o exemplo que eu ia... Então, ó o exemplo aqui, gente, para quem não... Eu acho que todo mundo sabe, né? Mas o sábio é o meu genro, né? Casado, ele citou já a Júlia, aí, casado com a minha filha mais velha, a Júlia, né? Então aqui tá meio que em casa aqui, toma cuidado com o que você fala, que senão já vai dar ruim aqui o negócio. Tô brincando, gente. Mas vamos lá. Mas é um exemplo justamente no casamento. Olha só como é que é as coisas. Eu e a Júlia, a gente tinha... Acho que foi no dia que a gente fez 1 mês de casado. Tem pouco tempo. Aí, acabou que eu saí cedo para trabalhar, ela ficou em casa resolvendo algumas coisas, e a gente estava numa semana bem corrida e tal, e eu saí, a gente conversando no WhatsApp e tal, acabou que a gente entrou numa discussão. Discussão normal, todo relacionamento tem as suas discussões, né? E acabou que aquele negócio foi ficando, eu nervoso de um lado, ela nervosa do outro, e eu fiquei assim, nossa, não é possível e tal, esse dia vai ser aquele dia, né? Ficar o dia inteiro brigando e tal. Tá, mas beleza. Aí aconteceu o seguinte, acabou que a gente desencontrou, ela precisava sair mais cedo para trabalhar e eu ia chegar um pouco mais tarde. Aí eu cheguei, na hora do almoço ela já tinha saído. No que eu cheguei em casa... Tava lá minha comida arrumadinha, a mesa posta, bonitinha, um suquinho e tal, e um recadinho dela. Tem certeza que foi a Júlia? Acredita, Wasta? Acredita que foi ela? Ai. Tava lá tudo bonitinho com um recadinho dela ainda. Aí eu falei assim, Júlia, você vai ver então. Fui lá e tal, arrumei as coisas de tarde, comprei um chocolate pra ela, um negócio e tal, pra na hora que ela chegasse em casa, depois que eu não ia estar também, que tivesse lá um negocinho para ela. Então, acabou que depois, no final do dia de noite, já estava tudo bem. Mas para você ver como que um ato de amor pode resolver uma situação, né? Aí, muitas vezes a gente fala assim, que o amor de Jesus por nós nos constrange. Realmente, o amor, ele constrange. Então, nessa situação, por exemplo, eu fiquei constrangido. Falei assim, pô, gente, tá brigando aqui, foi lá arrumar um negocinho para mim? Vou lá arrumar para ela também. Então, são situações... Que o amor é provado e o amor realmente tem esse poder, né, de restaurar, às vezes, laços que foram perdidos, quebrados, né? O amor realmente é algo muito, muito forte. E foi necessário, né, engolir o orgulho, sim, né, se humilhar, né, pensar mais no outro do que a si mesmo. E isso são características, né, do amor, né, que é necessário para que haja essa prática do amor. E isso a gente vê, como você iniciou a conversa aí,
na vida, né, o tempo todo na história de Jesus, né? Jesus Exatamente. sempre se negando a vinda dele como filho de Deus para a terra, né? Se esvaziou de toda a natureza divina, se fez semelhante aos homens e como homem foi, né, mais uma vez se humilhou até a cruz. Ou seja, Imagina se Jesus tivesse só virado e falasse, não vou não. não tinha acontecido nada, né? Estaríamos perdidos, né? Condenados, né? Exatamente. Então foi um ato de amor que nos salvou e conforme o próprio mandamento, né, nós devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo, né, como a nós mesmos. E eu acredito firmemente, pastor, que se todo mundo seguisse esse mandamento, para não falar seria outro. 100%, 99,99999% dos nossos problemas estariam resolvidos, né? E isso em todas as situações, seja onde quer que a gente vá, que a gente fala muito aqui na igreja, né? Mas na nossa vida mesmo, no nosso trabalho, sei lá, trânsito, tudo isso, se a gente parasse para olhar com esses olhos, né? Se a gente parasse para pensar no poder que a gente tem, porque como eu disse, né? O amor é uma decisão. Então a gente toma essa decisão, não é algo que vai vindo do céu e tal, não. A gente tem que tomar essa decisão. A gente tem esse poder de fazer tudo andar bem ou não, né? E um ponto importante também, eu já disse lá no início também, na nossa conversa, a questão de, às vezes, amar alguém que fez algum mal pra gente. Amar os nossos inimigos, né? Que é o maior desafio ainda, né? Porque, igual, por exemplo, citei aqui o meu caso, né? O meu e a Júlia aqui. Eu sou casado com ela, eu tenho que amar ela e eu vou fazer de tudo para que nosso relacionamento dê certo, tudo isso, né? Mas agora, por exemplo, amar alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que fez algo realmente ruim com você, isso é muito complicado. E que às vezes não tem essa aliança, talvez. Às vezes que não tem essa aliança, é muito complicado. Mas é isso que a gente viu na vida de Jesus. E se a gente quer ser como ele, nós precisamos também praticar o amor dessa forma, né? E falar de amor, e quando a gente fala assim dessas questões, a gente fala de perdão, né? E o perdão, estava até na aula do ITQ, tempos atrás aí, e a gente estava nesse assunto do perdão. Eu achei bem legal. O professor falou que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas o único que tem o poder de resolver determinada situação é aquele que foi machucado, né? Quem machucou, a única coisa que pode fazer é pedir perdão. Agora, se você realmente quer resolver essa determinada situação, o único que tem o poder de resolver aquilo é quem foi machucado, porque você tem o poder de liberar o perdão, né? Então, isso também é o amor, né? Quando você ama, você perdoa. É um outro ponto também que eu acho bem interessante. Tá muito ligado, né, o amor com o perdão, né? Exato. E falando de perdão, eu ouvi esses dias uma palavra, eu achei fantástica, muito forte, que o perdão é a chave ou a porta, né? Eu acho que é a melhor ilustração, a porta para que o céu possa tocar na terra e mexer com as estruturas da terra. É a porta, porque a própria oração, né, de Jesus na oração do Pai Nosso fala sobre isso, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Exato. O quanto que Ele nos chama a responsabilidade de perdoar. E eu tenho ministrado aqui na igreja por esses dias, falado sobre a vida de José, e pensa ali como também naquele momento que José chama os seus irmãos para perto, lá no Egito, os irmãos começam, quando ele se revela, os irmãos começam a tremer na base, agora a gente vai morrer, porque ele sabe quem que a gente fez. O perdão não fez ele esquecer. Exato. O perdão não gera amnésia, que traz um esquecimento. Exato. Mas traz um ressignificado. Saímos um pouco do amor, né? Mas traz o ressignificado para algo que aconteceu. Né? Isso aqui eu acho que é um princípio para que a pessoa consiga perdoar. Mas o que gerou isso tudo? Fez com que a promessa que foi feita lá para Abraão, que daquela sua descendência seria uma nação, pai de multidões, se tornasse realidade. Se José
não amasse a sua família e não perdoasse os seus irmãos, teria anulado ou atrasado, que talvez Deus precisaria de uma outra geração para se cumprir, porque a promessa ia cumprir. Com certeza. Mas talvez não na vida dele. Exato. Essa é a questão, né? Quer dizer, mas a promessa de Deus vai falhar? Não, a promessa de Deus vai cumprir. Mas será que vai cumprir na sua vida ou talvez em outras pessoas, na próxima descendência? Mas se cumpriu ali, porque ele liberou o perdão e falou, não pode vir para o Egito, vocês vão prosperar comigo, e se tornou ali a nação de Israel. Exato. Aí Aí fica a dica aí, gente, tá vendo? É forte. Essa questão pode estar te impedindo de alcançar determinada coisa, né? Não é fácil, mas vale a pena. Mas aí, pastor, só pra gente fechar então, né? A gente falou de várias situações. E lá no início a gente falou, né? O amor, ele não é sentimento, ele é uma decisão, e mais do que isso, ele é um mandamento. Então, amar também é obedecer a Deus. Se a gente não ama, se a gente não pratica o amor, automaticamente a gente não está obedecendo 100%, né? Então, assim como em diversas outras situações, muitas vezes a gente tem que lutar mesmo com a nossa carne para a gente conseguir estar obedecendo mesmo, né? Ali, o máximo que a gente consiga. Isso muitas vezes pode, às vezes, só um pouco forte, vamos dizer assim, né? Porque a gente trata desobedecer a Deus como pecadões, né? Vamos dizer assim. Mas, a partir do momento que amar é um mandamento, se eu não estou amando a outra pessoa, também estou em desobediência, também estou pecando, né? E são essas coisinhas bobas que às vezes a gente não leva em conta, mas que também, quando a gente vai parar para ver, a gente está entristecendo o coração de Deus. Mas são coisinhas, como você comentou, parecem bobas, mas que pode estar, como eu falei ali no início de José, atrasando toda uma obra que Deus quer fazer na sua vida, na sua história, na geração que você está, né? E é muito legal o jeito que você destacou aí, que é um mandamento, né? A Bíblia fala isso, mas não é vamos dizer assim, um sentir, Exato. um sentimento só, né? Eu não sei, não estou sentindo, eu não sei se eu quero. Não existe isso. Eu gosto muito, o pastor Joel usa muito essa ilustração como um soldado, né? Um soldado, ele não vai, não estou a fim de fazer, não estou com vontade de fazer, ele só obedece, né? É o princípio da obediência, só obedece, não questiona, mas por quê? Por que eu tenho que amar? Por quê? Por que eu tenho que perdoar? Não, decida, obedeça. Exato. E volto a falar, se o amor fosse um sentimento, se você tivesse que sentir algo por outra pessoa e tal, não seria um mandamento. Porque você não manda no seu sentimento. Você decide aquilo ali, né? Você decide amar outra pessoa. Eu volto no meu exemplo lá com a Júlia. Muito provavelmente, na hora que ela arrumou a mesa lá pra mim, ela não estava 100% comigo, não. Ela arrumou aquilo ali, foi na força do ódio mesmo. Mas surtiu efeito. Ali ela decidiu amar. E mudou totalmente ali o nosso dia, né? E volto a falar, em diversas situações no nosso dia a dia, a gente vê isso. E a gente falou, né? É uma decisão, é um mandamento. E como o senhor mesmo citou, Deus é amor. E eu sou muito ruim de referência, mas em alguma das cartas de Paulo lá, fala, Deus é amor, e se você não ama, você não conhece a Deus. Então, é um ponto para a gente parar e refletir, né? Esses tempos que eu tô lendo sobre isso, estou tentando dar uma estudada sobre isso, eu tenho parado para refletir justamente em cima dessa parte, né? Que se você não ama, você não conhece a Deus. Então, a gente tem que parar e pensar, né? Será que realmente eu tô amando ao meu próximo? Não gostando, não sentindo algo bom, mas será que eu estou fazendo algo que está ferindo o meu próximo? Será que eu não estou perdoando? Ou algo nesse sentido, né? A gente tem sempre que pensar por esse lado. Verdade. Aí você falou que não é boa de referência, eu até falei, deixa eu confirmar aqui, né? Né, para não falar besteira junto contigo, né? Mas não é nem de Paulo, não. É de João. João, então tá, errei. Tá vendo? Eu sou muito ruim de referência, tô falando. 1 João, capítulo 4, verso 8. É isso mesmo. Né, nos fala que Deus é amor, né?
Mas é muito forte tudo isso que a gente está falando e é a base, né, do cristianismo, é a base de um relacionamento, é a base que tem que ser a base que sustenta toda a nossa vida, né? Todo o nosso ser, toda a nossa vida. Tremenda essa palavra. Fique aí essas mensagens, esse exemplo que foi dado, ilustrações. Ame, perdoe. Vale a pena, porque a pessoa que mais é beneficiada é você mesmo, né? Quando a pessoa ela não consegue perdoar, quando a pessoa não consegue colocar em prática isso, ela mesma atrasa a sua história, atrasa as promessas, atrasa as bênçãos e fica presa ao passado, né? Volto ali a falar de José, né? Imagina José, né, preso no passado, não experimentaria nada daquilo que, né? Mas quando ele entendeu que mesmo as coisas ruins que acontecem, Deus vai transformar em coisas positivas, foi isso que ele disse, não foi necessário que tudo acontecesse para que eu chegasse aqui. Ele entendeu que Deus é maior que tudo isso. E quando a gente olha para Deus, uma coisa que você falou bem legal aí, a gente fica constrangido. Como que eu não vou perdoar? Porque quem eu sou e Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar, né? Então, nos constrange isso, né? Quem nós somos. Mas é isso, pastor. É isso. Acho que deu para passar o recado, acho que deu para expor um pouquinho, né, do que tem, como eu disse, algo que tem queimado no meu coração mesmo, que eu acho que, principalmente nos dias de hoje, é algo que a gente está precisando muito, né? Que é essa questão do amor ao próximo. Eu espero, né, que tenha valido a pena, né, para quem está escutando e que tenha pelo menos colocado ali uma pulguinha atrás da orelha para que todos, né, nós possamos cada dia mais amar, né, amar a Deus primeiramente, né, e amar ao próximo. Legal. Gente, fica aí a dica, fica aí a palavra. Hoje o nosso podcast foi aqui com o Sávio. Sávio está sempre aqui ministrando louvor, também cuida da parte da mídia da nossa igreja. Depois eu volto para a gente conversar de mídia. Pois é, precisamos conversar aqui, porque também é um assunto muito legal, Exato. Muito importante, né? Vamos voltar, vamos ter outros podcasts. É a nossa proposta, né? E ele, inclusive, né, juntamente com nosso amigo que está ali, né? Matheus. Só no tá somzinho ali, agora, né? Administrando, cuidando ali da nossa mídia e que tem cuidado do podcast. A proposta é toda semana lançarmos um podcast diferente, uma mensagem, uma experiência, e algo que vai edificar a vida do pessoal, né, pastor? Para não ser só mais um bate-papo, mas algo que vai estar realmente trazendo algo para quem está assistindo, para quem está escutando. Isso aí. Então, olha, né, assista os podcasts para trás aí que já foram lançados, fique atento para os próximos, que vem aí muitas novidades. Isso aí. Fechou? Fechou. Gente, até o próximo podcast. Deus abençoe.